Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre o limite de isenção do imposto de renda. Tem saído várias notícias que esse limite vai subir para R$ 5.000. Então hoje a gente vai falar um pouco se isso é verdade, quando que pode acontecer e quais são os impactos para a sua vida. Mas primeiro, se você não segue o canal, já segue, deixa um like e compartilha esse vídeo com mais pessoas que podem precisar dessa informação. Pessoal, falando sobre limites do imposto de renda. Então, o imposto de renda hoje ele tem um limite ali de mais ou menos R$ 2.300 por mês. Então, se você recebe em carteira assinada acima desse valor, você já começa a ter o desconto direto na fonte. E você também tem que fazer a declaração do imposto de renda no ano seguinte. Pode dar imposto a restituir, se você tem algumas deduções, ou então dar imposto a pagar. O governo ele quer aumentar esse limite para R$ 5.000. A gente vai explicar um pouquinho do histórico, por que isso está acontecendo, como que isso impacta a sua vida e para quando essa mudança ela começa a valer. Então a gente tem que voltar um pouco atrás para entender sobre o limite do imposto de renda. O limite do imposto de renda ele foi determinado na década de 90 e o limite anteriormente era de R$ 28.500 ao ano. Então se você tinha uma renda total até R$ 28.500, você era isento, não precisava declarar. Na época, isso fazia total sentido. Por quê? O salário na época era em média ali R$ 300. Então, a pessoa que recebia 10 salários mínimos, ela era isenta do imposto de renda. Então, grande parte da população, ela não pagava imposto de renda, não tinha descontos, e só aquelas pessoas realmente que tinham uma renda mais alta que elas precisavam fazer o pagamento. Trazendo para a nossa realidade, esse é algo como que hoje em dia, somente as pessoas que recebiam ali acima de R$ 14.000 precisassem declarar o imposto de renda. Qual foi o problema que aconteceu? A evolução ali veio acontecendo, o salário veio aumentando, a inflação veio ali aumentando os valores das coisas e esse salário mínimo hoje ele é de 1.420. Só que não teve uma atualização nesse limite do imposto de renda. Então o limite de imposto de renda ele se manteve igual durante todos esses anos. E aí, aquela pessoa que antes precisava receber mais que 10 salários mínimos, atualmente, se você recebe um salário e meio, você já passa a ser obrigado a declarar o imposto de renda. Então, houve uma defasagem muito grande. E isso é, querendo ou não, um aumento de imposto, pois mais pessoas precisam declarar imposto e mais pessoas recolhem. Como o imposto de renda ele é feito uma vez só ao ano e é descontado ali um valor às vezes relativamente baixo, as pessoas ficam irritadas, mas não gera uma comoção muito grande. E com isso o governo ele vai prorrogando essa mudança. Então tem anos aí que o governo vem estudando medidas, mas nunca entra em prática. Ele sempre fala e continua a mesma coisa. Mas o que vai acontecer caso não haja uma atualização? Então as pessoas que recebem ali um salário mínimo, elas vão acabar tendo que declarar o imposto de renda, que é um prejuízo. Então você começa a penalizar as pessoas mais pobres ali da comunidade, as pessoas que recebem pouco dinheiro e elas começam a pagar imposto. E o objetivo do imposto de renda é realmente tributar quem tem mais renda. E aí o que o governo quer fazer? Ele já fez algumas mudanças nos últimos anos, o limite que era de 28 mil, ele subiu para 31.900. Então ele já aumentou um pouco esse limite, mas não fez muita diferença, o aumento foi assim, bem pequeno e a maioria das pessoas ainda está obrigada a declarar o imposto de renda. Porém, para esse aumento de R$ 5.000, de estender o limite até R$ 5.000, a gente tem alguns empecilhos que estão atrapalhando. Então o primeiro deles, está sendo votado o arcabouço fiscal, então o governo ele tem uma certa responsabilidade. Para ele cortar qualquer tipo de imposto, ele precisa achar uma fonte de renda complementar. Qual que é o problema que a gente tem no Brasil hoje? O Brasil, ele tem as despesas ali governamentais muito altas, então ele gasta mais do que arrecada. Então toda vez que você vê no jornal que há um déficit fiscal, é isso. O governo está gastando mais do que a capacidade dele de arrecadação. E o Brasil enfrenta esse problema hoje. E esse aumento do limite do imposto de renda para R$ 5.000, ele vai ocasionar uma perda de receita. Então, se o governo fizer essa mudança, ele vai deixar de arrecadar em média ali 18 bilhões de reais. Então, ele só consegue fazer essa mudança de aumentar o limite se ele tiver uma contrapartida em um imposto novo. Só que é difícil, é muito complicado para o governo implantar qualquer aumento de imposto, seja em qualquer área. O que está sendo veiculado e está sendo estudado pelas equipes econômicas?
fazer o imposto sobre grandes fortunas, o imposto sobre multinacionais, que devem entrar em vigor ainda esse ano. Tudo isso está sendo votado como uma forma de complementação. Então o governo ele vai aumentar a tributação em outros setores e, em contrapartida, ele vai reduzir as pessoas que pagam imposto de renda aumentando o limite. É uma mudança complicada, então tem que ter articulação entre o Congresso, o presidente, a Casa dos Senadores e dos Deputados, e é um processo que ele demora. E aí, qualquer mudança que ocorra, ela só começa a valer no ano seguinte. Então isso ainda está em estudo, ainda está em votação. Esse aumento da isenção do imposto de renda não vai impactar nada neste ano. Pode ser que ele comece a impactar acima de 2025 e você, que é a pessoa que realmente recolhe os impostos, o contribuinte, você vai ter noção dessa mudança somente no ano de 2026. Como a legislação ela começa a valer no ano seguinte e você só declara no ano posterior, essa mudança começaria a valer em 2025, mas ela geraria impactos no ano de 2026 na sua declaração. Então é uma coisa que ainda está sendo estudada, ainda tem muita votação, tem muita coisa para acontecer. Então os jornais eles já veiculam isso, né? Que é para você ficar atento, mas pode ter certeza, essa mudança ainda demora bastante. O que a gente tem que identificar? Você tem que já estudando medidas com a legislação atual que reduza o seu imposto. O que a gente pode ter na mão já para facilitar? Primeiro as deduções com despesa médica, deduções com escola, pagamento de pensão também entra, né? Então todas essas deduções elas reduzem o valor que você paga de imposto ali anualmente. E uma que pouca gente usa, a previdência privada. Se você recebe um valor mais alto, vale a pena você estudar. Você consegue usar uma dedução de até 12% da sua renda pela previdência privada. Se você já tem investimentos, se você já guarda dinheiro, é uma boa opção, porque além de você guardar o dinheiro com uma certa rentabilidade, você tem a redução dos impostos. Então isso é uma coisa que você pode conversar com o seu contador, pode conversar com o seu banco, o gerente do banco ali, que ele pode ajudar a fazer o planejamento. Mas o principal ponto é, com certeza, no próximo ano mais pessoas vão estar declarando imposto de renda, mais pessoas vão estar contribuindo com esse imposto, e aí você tem que fazer um planejamento prévio. Não adianta nada chegar na hora da declaração e você querer resolver a situação. Tudo tem que ser feito com no mínimo um ano de antecedência. Então estude, procure o contador, procure essas informações que elas podem te ajudar muito a você economizar e, em alguns casos, até você receber dinheiro de volta da Receita Federal. O último ponto que eu queria alertar aqui para vocês é: sempre tente fazer a sua declaração como profissional. A Receita Federal nos últimos anos ela tem aumentado muito o número de fiscalizações. Então anteriormente quem fazia declaração de 5 anos para trás era muito fácil, tinha muito contador, muito profissional, colocava algumas deduções ali que não tinham comprovante, colocavam deduções ali em valores maiores. Isso tudo pelos meios eletrônicos, hoje em dia acabou, não tem como a gente utilizar mais esse tipo de dedução. A Receita ela tem uma facilidade muito grande de pegar qualquer divergência na sua declaração. No último ano a gente teve muitos casos de pessoas caindo na malha fina por causa de despesas médicas. Então se atente, eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter os comprovantes, e eu tenho que realmente ter um profissional que ele vai me apoiar em fazer a declaração corretamente para eu não ter um problema futuro. Se esse vídeo te ajudou, te esclareceu um pouco, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tem também os contatos do nosso escritório, você pode chamar a gente que a gente conversa mais sobre o assunto. E se for necessário, dependendo do seu caso, a gente até marca uma consultoria que a gente consegue te ajudar em tudo, nesse planejamento e reduzindo seu imposto do ano que vem. Muito obrigado, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e a WSC Contabilidade está sempre aqui para te ajudar.